Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eu quero compartilhar aqui um texto na palavra de Deus, que está capítulo 17 de 1 Samuel, versículo de número 28, né? E diz assim a palavra de Deus: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Essas palavras ditas da parte de Eliabe, seu irmão, para com Davi, o pai de Davi. Vamos nos situarmos para entendermos o que estamos lendo e por que estamos lendo. Irmãos, nós conhecemos a história do povo de Deus, quando o povo rejeitou os filhos de Samuel como juízes de Israel, rejeitou de certa forma a pessoa de Samuel e, pior do que tudo isso, rejeitou Deus como rei. E é interessante, irmãos, nós lembrarmos que Deus deu um rei para o povo de Israel, aquele homem por nome Saul, porque aconteceu uns fatores e nós precisamos abrir a nossa mente para essas circunstâncias, porque baseado nisso nós teremos algumas conclusões. E uma das conclusões que eu tenho é que os filhos de Samuel, porque a base bíblica nos dá a entender isso, que eles não seguiram no caminho de seu pai. E eu temo, irmãos, porque eu vejo um fator interessante, ainda não é o tema que eu quero chegar, eu estou apenas fazendo uma simples introdução aqui para chamar a sua atenção para um outro detalhe também baseado nessa circunstância narrada aqui pela Bíblia. E, irmãos, Samuel cresceu na casa de Eli. Samuel viu a conduta errônea do sacerdote Eli para com seus filhos Ofni e Finéias, homens perversos, homens maus, homens de corações tomados pela desgraça, pela maldade, pela ruína, pois eles se prostituíam com as mulheres que ficavam à porta do templo. Eles usavam um garfo de três ganchos para, ser bem essa expressão, era um gancho na realidade, para roubar, para apanhar para si as melhores carnes que vinham, que as pessoas traziam para oferecerem sacrifício a Deus ali no templo. Todo tipo de perversidade aqueles meninos faziam. E o seu pai, né, já com a idade avançada, não tomou providência lá no começo, não agiu conforme a palavra de Deus, né, ali com relação aos seus filhos. Quando ele quis tomar providência, ele já estava velho, os meninos estavam no vigor da juventude, não quiseram mais ouvir o seu pai. E aí Samuel, olha, isso aqui eu fico abismado, porque Samuel, um homem de Deus, eu acredito ser o maior profeta da história, lá nos dias dele, ali do Antigo Testamento, um homem, não tem como a gente medir santidade de ninguém, não tem como a gente medir conhecimento de ninguém, mas a gente vê ele fazer uma ponte entre um período da história no povo de Israel e um outro período da história dos juízes ali para a monarquia. E ele é um homem grande, um homem de Deus, um homem que tem seu nome na Bíblia como o título dos dois livros, 1 e 2 Samuel. Então nós não temos dúvidas a respeito da sua integridade perante Deus, mas que parece ter falhado também na criação dos filhos. E detalhe é que ele ele foi criado por Eli, ele viu os comportamentos errados dos filhos de Eli, que não prestaram atenção nos ensinamentos do seu pai. A gente não vê a Bíblia falando de outros pecados de Eli, tratando ele como um rebelde, isso e aquilo. Não, a gente vê mais essa questão dos filhos, o erro dele foi essa, parece-me ser só esse. E
Irmãos, a gente vê que Samuel, de alguma forma, ele deixou a desejar nisso. E isso me preocupa, por quê? Porque parece que caráter santo, íntegro, parece que não é o suficiente para que os filhos cresçam em santidade e obediência e em tudo mais, né, as coisas de Deus assim. E isso me preocupa, por quê? Porque eu sou pai, outros irmãos de ministério são pai. E será se a gente está acertando na criação dos nossos filhos? Como é que está sendo a nossa ação em relação aos nossos filhos? Hã? Mas amém. Vamos voltar para o texto que a gente leu, que é a reação de Eliabe quando viu Davi, né, ali no meio dos soldados, que não foi por iniciativa própria que ele veio. O projeto era de Deus, Deus usando Jessé lá na sua casa, pegou lá os queijos e todo aqueles alimentos para que Davi viesse até o campo de batalha para levar de volta notícias dos seus filhos para seu pai e também para trazer alguma provisão para os meninos ali. E Eliabe, a gente sabe o que estava acontecendo. Golias estava desafiando os exércitos de Deus ali, o exército de Israel. Estavam lá movimentando para vir de encontro o exército de Deus. Saul, que estava com a vida na lama, a vida espiritual estava uma merda, não tinha nenhuma comunhão com Deus, foi desobediente, foi obstinado na direção do mal e não quis obedecer à voz do Senhor e não tinha mais comunhão com o Pai, a vida espiritual um lixo, começou a oferecer prêmios para se alguém conseguisse vencer Golias. E isso irritou Davi quando Davi pergunta: como assim? Estão oferecendo prêmios? Às vezes eu já vi algumas pessoas pregando e dizendo que ali Davi se interessou pelo prêmio. Eu não enxergo dessa forma. Eu peço perdão àqueles que veem assim. No meu entendimento, ali foi uma indignação da parte de Saul, porque ele diz, olhando para o adversário: quem é esse incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Então a gente percebe que ele não está ali preocupado com o prêmio, não. Ali gerou uma indignação. Pois como assim? Vai precisar dar um prêmio para matar um ordinário desse que está desafiando os exércitos de Deus? Não. E quando ele vai até Saul, é um detalhe interessante que Saul, eu acredito que ele olhou assim num tom de desprezo, de anarquia ali, e falou: rapaz, mas que desgraça, rapaz, o que me manda aqui? Precisando de um homem, de um brutamonte aqui, de alguém grande, vem esse negócio, esse menino. Fala o seguinte, filho, bota aqui veste essa armadura aí, vai lá e vê o que tu faz. Porque não tinha outra opção. Se aparecesse qualquer um outro ali num poste físico maior, com uma aparência mais robusta aos olhos dos homens, porque os homens se sentem tentados pelo visível, como o próprio Samuel se viu tentado, né, pelo próprio Eliabe, né? Então, a ungir o próprio Eliabe como rei. Então o homem é tendencioso a isso. Então, como não tinha, ele quis pôr a armadura dele, Saul, em Davi. Agora analisa só, usar as armaduras de alguém que está caído, que está na ruína, não pegou bem, né? Eu creio que não só o peso dos ferros ali, mas da miséria, do pecado e da desgraça em si também estava sobre, alusoricamente falando, sobre todos aqueles metais que compunham as armaduras do então rei Saul. E quando Davi, antes desse momento, tá ali, Eliabe se vira para ele e diz: rapaz, o que tu tá fazendo aqui? E eu percebo, irmãos, fazendo uma aplicação aqui, que tem acontecido isso também no meio de nós, povo, do nosso meio, povo de Deus. Quem que era o inimigo de Eliabe? Era Davi? Não. O inimigo de Eliabe era Saul. Ele que estava lá do outro lado, desafiando, xingando, falando todo tipo de palavras obscenas contra os exércitos de Deus, desrespeitando a Deus. E Eliabe não apresentou nenhum tipo de desconforto em relação àquele homem. Sabe quem causou desconforto em Eliabe? O seu irmão Davi. O seu irmão Davi.
E eu e você, irmãos? Quem está nos desconfortando? Quem está causando revolta em nós? O nosso inimigo ou os nossos irmãos? Fica a questão, fica a pergunta. E que eu e você saibamos direcionar o nosso ataque contra o nosso inimigo e não contra o nosso irmão. Amém? Eu estou aqui e eu agradeço a Deus por essa tarde maravilhosa na presença do meu Senhor. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos.